Ó, pergunta Pá, boa, hein? grande pergunta. Aí. Vamos lá, acho que cada um pode dar uma resposta para ela diferente aí para contribuir. A Começa por ti, pergunta da Emerson. Luísa Tormes. Qual o maior conselho de vocês para quem está tentando ser autodidata no violão? Eu vou dar a palavra primeiro para o nosso convidado, né? O Mário, e acho que ele vai dar a primeira resposta. Dá, Mário. Bah, largou pra mim. Que bomba, hein, Que... bicho? exatamente. Gente, eu acho que o autodidata é importante tu ter um pouco sempre de autodidata, que tu consiga evoluir sozinho. Sempre importante isso. Mas o conhecimento musical é imprescindível. Tu saber escala, saber harmonia, sabe? Entender o que tu tá fazendo é imprescindível. O que a gente fez aqui agora, a gente usou um pouco da intuição, mas muito das escalas, dos arpejos que a gente aprendeu e estudou durante uma vida inteira. Então, eu acredito que o músico que não é um pouco autodidata, ele vai passar por alguns perrengues na vida, assim, né? E aquele que é autodidata e que estuda, né? Tipo, ele consegue buscar um aprendizado, mesmo sendo autodidata, o céu é o limite, né? Eu, uma coisa que eu posso dizer assim, alguns dos melhores músicos têm essa linha, né? Eles estudaram sozinhos, muito estudaram sozinhos. Eu estudei com professor muito tempo, fiz faculdade de música, mas se tu não vier para casa e buscar o conhecimento e acolherá as ideias que a gente fala, né? Não tem onde chegar em lugar nenhum, assim. Eu penso assim. Acho que é isso. Tobias. Luísa, bom, primeiro começando, porque a gente já está falando para uma musicista que é autodidata, né? Então ela toca violão e eu já vi algumas coisas dela tocando ukulele. Então ela tem essa noção de ser autodidata, por isso que eu acho que ela fez essa pergunta, né? Qual o conselho que vocês dão para quem está tentando ser autodidata no violão? Ela é autodidata. Eu aprendi a tocar violão sozinho, viu? Eu fazia, a minha experiência é a seguinte, com música. Eu ouvia muita música em casa, ouvia música brasileira, Chico, Tom, ouvia Caetano, ouvia Gil, ouvia muita música nativista, ouvia de tudo. Meu pai gostava de música popular, a minha mãe gostava de outros estilos musicais e samba e tal, e música nativista, aquela mistura, né, bem brasileira. E aí a minha mãe me convidou para fazer aula de piano. Eu não sabia isso, eu tinha 5 anos, eu não sabia o que era piano, né? Então ela disse, não, vai lá e aprende, vê se tu gosta. Eu gostei e fui aprender piano até meus 14 anos, vamos lá, não sei, por aí, 15 anos. Aula de piano clássico, fiz aula de piano popular. E aí eu não era autodidata, aí eu era por impulso. A professora me ensinava músicas e eu ia aprendendo. E ela também me ensinava a solfejar. Isso foi que me deu percepção de canto também. Então isso me facilitou muito, né? Essa experiência que a professora me deu. Então eu não posso dizer que eu sou um autodidata musical, mas no violão eu sou um autodidata. Eu comecei a pegar o violão do meu pai, né, que era um Giannini, e eu fazia os acordes no piano e tentava buscar aquelas mesmas notas no violão. E aí eu fui indo, comprava as revistinhas e via que o shape, o desenho do Ré era assim, o desenho do Dó era assim, e ia tentando, tocava as músicas, tentava encontrar a batida, a levada. Isso numa época que não existia computador, numa época que não tinha. A gente tinha que depender realmente de quem sabia, ir atrás e tentar aprender. Então, ser autodidata hoje é muito mais fácil do que ser autodidata há 30 anos atrás, que foi quando eu comecei a aprender a tocar violão. Então hoje a gente tem a internet, a gente tem uma dúvida, vai lá para o Exatamente. YouTube, vai lá para as videoaulas, né? Tem E que isso nos saber facilita onde buscar muito. também, né, Tobias?
tem muita fonte, né, da onde a gente buscar. Mas eu acho que o autodidata, ele é movido por outra coisa, da personalidade. A personalidade que gera o autodidata. Se tu não tiver a personalidade da pesquisa, da busca, do ir atrás, e aí o Emerson, cara, o Emerson é o maior autodidata que eu conheço na minha vida inteira. Eu acho que eu vou ter que nascer umas 3 vezes para ser tão bom autodidata como o Emerson é, porque tá para nascer isso. Isso é uma condição natural da pessoa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Não adianta, é uma condição da pessoa ser autodidata. E aí eu acho que a técnica que envolve, como disse o Mário, estudar escalas, estudar teoria, e para isso a internet está cheia de material hoje para se buscar. Esse conhecimento técnico ele é muito importante. Mas esse conhecimento técnico ele não te leva a lugar nenhum se tu não tiver intuição e musicalidade, que é o caso da Luísa. Ela tem muita musicalidade, para ela é muito, muito tranquilo, mas em regra, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Ouvir música e saber o tipo de som que está querendo se buscar. Tentar reproduzir. Depois que a gente reproduz tudo, a gente tem chão para poder criar, para poder dizer, não, é para cá que a gente vai, para cá que a gente não vai. Existem exceções que não sabem tocar música nenhuma a não ser a sua. E aí são os gênios, né, que criam a sua música e, enfim, não precisam de referências, de tantas referências quanto uma pessoa como eu. Posso dar minha opinião, galera? Vai lá, Emerson, vai lá. Vamos lá. Olha, fica difícil, né, acrescentar alguma coisa no que já foi dito por essas duas feras, né? Eu vou dar um pouco da minha visão de um autodidata nato, realmente, Tobias sabe. O autodidata, ele é um curioso, ele vai atrás da informação, ele busca o conhecimento que ele não tem. Ninguém segura um autodidata. Ninguém segura. Exatamente. O céu é o limite para nós, né? É isso. Ou aí. não. Mas assim, respondendo a pergunta da Luísa, qual é o maior conselho de vocês para quem está iniciando e tentando ser autodidata no violão? Vamos partir do princípio de que o que se quer produzir é música, né? Quando se vai aprender a tocar um instrumento musical, o instrumento musical é um equipamento, um aparelho usado para fazer música. Não fui eu isso aí, hein? Nem eu. Dessa vez não fui eu. Também não fui eu. Não. São as perrengues da internet. Mas seguindo. Então, o instrumento musical, ele é um equipamento para produzir música, não barulho, não qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter essa ideia. E a gente só reproduz a música que já está dentro da gente. A gente usa aquele instrumento, ou a própria voz como um instrumento, ou aquele equipamento que a gente está usando que produz um som para transformar aquele som em música. Então, por isso a importância de ter informações musicais, de se ouvir música para ela internalizar, ter o conhecimento técnico que foi trazido pelo Mário, né? Então eu estou juntando as duas coisas que o Tobias falou e quero trazer a minha com relação ao violão. Qual é o maior conselho que eu dou para vocês que estão tentando iniciar a tocar o violão? Tentem tirar o melhor som desse instrumento. Independente do que vocês vão fazer. Vocês podem ver que eu falei desde o início, elogiando o Mário, sobre a limpeza como ele toca o violão. Aí é que está a diferença de um guitarrista para outro, de um violonista para outro. É a maneira como ele toca, é a pegada. E o violão, assim como a guitarra, são instrumentos de pegada, onde o toque, a sensibilidade da mão do músico faz muita diferença. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, aqui como é a guitarra, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só. Eu posso fazer uma frase aqui bem simples, olha só. Tá? Mas eu posso fazer essa frase com um pouco de expressão. Usando algum vibrato. Eu posso usar essa frase usando um slide, arrastando a nota. Olha a diferença.
Eu posso deixar uma nota triste, eu posso deixar uma nota alegre. Olha só. Fazemos um Lá menor, olha só. Mas se eu quero deixar esse Lá menor triste para a galera chorar, a gente bota uma nona. Que aí entra a técnica que o Mário falou. E a maneira como tu toca, né? Saindo só o som da nota que você quer que saia, sem que fique aquela coisa, por exemplo, vai fazer um Ré maior, ó, sai aquela coisa suja. Não, vai fazer um... Isso é o maior desafio. Tanto que eu perguntei isso pro Mário, porque esse é o desafio diário. Eu pego uma guitarra, eu tento tirar o som mais limpo possível que eu posso. Ó. Deixar a nota soar, terminar. Então não é necessariamente o melhor instrumentista que sabe mais acordes ou que tem mais agilidade que vai produzir a música melhor, mas sim aquele que dentro das suas limitações ele consegue tirar o melhor som e fazer música disso aqui. Nós temos que fazer música disso aqui, não barulho. Embora a gente possa usar um som extremamente distorcido na guitarra e fazer música, fazer aquilo soar bonito, fazer aquilo soar agradável. Então essa é a dica que eu dou para quem está começando a tocar violão. Tentem limpar o som de vocês, fazer o som mais perfeitinho. Façam as escalas lentas e firmes, né? Ó. E aí com o tempo a velocidade vai vindo. E aí vem a velocidade, vem com o tempo. E essa sujeira não foi da execução, foi que eu bati no microfone. E o sentimento, né? Eu acho que é basicamente isso, né? O feeling, claro. O feeling, né? Com Exatamente. certeza. I got a feeling.